Tá só demorando um pouquinho. Agora sim começou a gravar. Isso. Suelen, deu certo? Cliquei ali, mas não apareceu. Deixa eu compartilhar o material só para nós. Vamos lá. Tela inteira, computador do professor. Amostra. Vamos lá. Então, nós iniciamos, eu vou fazer uma breve... Só para nós relembrarmos aqui. Deixa eu abrir da Multilaser também. Então, ó, a semana acadêmica foi... agregou muito. Foram três momentos distintos. 3 momentos com... Um momento que abordava a questão estratégica, né, do serviço público, de tomada de decisão. É diferente quando se trata de... Deixa eu ver aqui. Ângela. Boa noite, Ângela. Quando se trata de... Deixa eu ver se abriu aqui. De tomada de decisão no serviço público para o serviço privado. Por que eu falo isso? Quando você é dono da empresa, você está na instituição privada, você resolve, vou lá comprar faltou tal item, vou lá, não, manda retirar enfim, do caixa. Existe essa deixa eu ver correto aqui. Já essa facilidade, essa flexibilidade. Agora, quando se trata do serviço público, a regra é diferente, até porque aquele recurso que vai ser aplicado, ele é um recurso fruto do recolhimento da renda de vocês, né? De todos nós, né? Então, exige que se adote critérios, que se tenha determinadas... cumprir determinadas normas, determinadas cautelas, e mesmo assim precisa que as tomadas de decisões ocorram. Então, quando o palestrante, o Riedo, esboçou, de certa forma, de que forma ocorreram as tomadas de decisões, o uso do recurso, a estratégia de distribuição, enfim, tudo que o Prosseguir ali, que foi criado para essa finalidade, executou, ele teve um momento ali de realmente, de forma ali rápida, né, descrever como ocorreu. Então, eu digo que não é tão simples, eu lido com o serviço público e tudo que eu vou fazer, eu tenho que ter uma cautela com questão da lisura das minhas ações. Porque responde, não tem, o órgão fiscalizador, ele não perdoa, não tem escapatória. Então não há... Prova disso quando se tratou no segundo momento ali, que é um mercado emergente, é um mercado que ele... Vamos tratar que seja... Opa, bastante gente aqui. Vamos tratar que, de certa forma, com todas as condições, uma concorrência, existe uma concorrência desleal, você introduziu um produto que vai concorrer com as grandes corporações, exige realmente entrega daquela pessoa que está desenvolvendo aquele produto. Então, a cervejaria, ela para vocês, administradores, ela tem que ser observada naquela ótica ali do empreendedor. De que forma que a ideia dele, a estrutura, mas todo um processo, como iniciou, as dificuldades, como se concorrer no mercado, por mais que você... Como estabelecer esse diferencial para que realmente o cliente adquira o seu produto. Porque, na verdade, independente de... Eu mantive aqui 9, mas é 10. Deixa eu só trocar aqui. Alguns dados eu não troquei, mas depois eu... Porque o que acontece? Independente, é um produto diferente, mas se o produto não tiver saída, se o consumidor não adquirir, tudo em vão.
Você em algum momento falhou naquela sua execução da sua instituição. Então, foi muito interessante. E quando o intercâmbio com os palestrantes, aí eu acho que ajudou a realmente fechar com chave de ouro, sabe? E eu espero que todos tenham, independente que não vamos julgar quem não pôde participar, enfim, mas eu espero que todos que possam ter participado tenham absorvido ao máximo aí as palestras, enfim. Ver o professor Zamberlan emocionado, você ver o professor Zamberlan, não sei se vocês têm, e aí vai ficar salvo aqui, não tem problema, ver o professor Zamberlan emocionado, porque ele veste a camisa da educação, ele realmente gosta do que faz, né? Ele junto com a sua esposa, a professora Cláudia, também, que é da UEMS, agora está na escola de governo. Ele é um super professor, sério, ele é. Ele foi meu professor, sério, do mestrado, foi meu professor da graduação, foi meu professor do mestrado. Fizemos várias viagens de congresso pelo mestrado. Então, assim, você vê essa entrega pela educação, é uma coisa assim. Eu ainda faço aula com ele de gestão agroindustrial. Eu penso assim, que assim, o meu tema do meu TCC não envolve agroindústria, mas a pessoa que tiver nesse rumo e quiser ter um orientador ali, esse cara é o cara para isso aí. Não, o professor Zamberlan, o professor, nós tivemos que um professor Buzon, né, Carlos Buzon também, o espanhol espetacular também, ele é do mestrado em Ponta Porã. Então, assim, é um corpo da UEMS, quando teve depoimento, né, dos egressos ali, que realmente é alto nível o corpo docente, mas assim, quando se fala alto nível corpo docente, mas porque existe os discentes também de alto nível. Então, essa engrenagem também funciona dessa forma, um depende do outro para que esse estímulo ocorra e, enfim, estamos aqui no dia de hoje, né? Então, retornando aqui, eu vou fazer todo mundo vendo. Deixa eu ampliar a tela aqui. Opa, chegando alguém. Um minuto. Apertou a campainha, já vou abrir Só retornar aqui. Emerson, tá. Então, recapitular rapidamente, Quando nós começamos a falar, de Porter, né? E aí o principal aqui, aí nós vamos trabalhar um pouco mais esses 5 pontos aqui, tá? Que são as 5 forças. E aí nós temos que focar que quando ele trata de ser na questão do ramo industrial, então a entrada de novos concorrentes no mercado, ameaças de produtos substitutos, poder de negociação dos compradores, o poder de negociação dos fornecedores e a rivalidade dos concorrentes. Aí tratamos a questão macro-micro e aí chegamos no método. Sabemos que tem essas 5 forças, mas precisamos aplicar no método. E aí, sistematicamente, né, estamos seguindo aqui o primeiro até o 8º ponto, né? E, bom, iniciamos aqui, basicamente, primeiro ponto, estudo histórico, situação atual. Então, quando você vai aplicar, primeiro, se você vai aplicar o método de Porter, você está com alguma situação que você precisa identificar, resolver, enfim, algo diferente está acontecendo naquela instituição que precisa que você obtenha uma resposta. E aí, no primeiro ponto aqui, para iniciar todo esse estudo, dentro do empreendedorismo, nós, acredito que vocês, quem já teve a disciplina, já tenham treinado como se faz um plano de negócio, correto? Todo mundo vocês já tiveram essa disciplina com o plano de negócio ou não? Não. Prof, a gente está vendo com a professora Yara isso aí. Então vai chegar um momento aí, não é um spoiler da disciplina, mas vai chegar um momento que vocês vão trabalhar como se faz um plano de negócio de uma instituição. E, basicamente, o método de Porter, ele segue um formato similar de metodologia, não de plano de negócio, mas de realmente identificar o ponto crucial na instituição. Tá? Identificar realmente onde é que, dentro daquelas 5 forças, aí você identificou um momento ali daquelas 5 forças, e você, como se fosse uma lapidação,
um raio-x, né, da empresa, no caso aqui das indústrias, utilizando esses oito momentos aqui. E aí o primeiro aqui, processo tem início, fixação do propósito do estudo prospectivo, então tem um problema, como eu disse, e aí a partir do problema a gente inicia. Dentro disso, a gente define a amplitude e o ambiente temporal. O problema da empresa tem 10 anos, é atual, enfim, vai se criando a estrutura do que você vai pesquisar. E aí você envolve o quê? Esse estudo da situação atual, né, onde você vai compreender os comportamentos passado e atual da indústria. Ponto 1 ali, propósito de estudo. Ponto 2, estudo do histórico da situação atual da empresa. Você já identificou. Empresa X, nos últimos 10 anos, chegou um concorrente tal, e eu estou vendo que minhas vendas estão diminuindo, e eu preciso saber onde é que está acontecendo algum problema na minha instituição. O que pode estar ocorrendo? E aí você começa esse desenho. Aí começa aqui, ó, ponto 3, identificação das incertezas e classificação. E aí, o que seria identificação das incertezas? Aí você começa o estudo da estrutura da empresa. E aí, como que a empresa é formada? Ela tem a parte de produção, ela tem o departamento de vendas está junto, todo o bloco administrativo, enfim, quais... E aí você vai identificar na estrutura da instituição aquilo que é a variável, vamos tratar assim, como se fosse uma variável pendente, aquilo que pode ser, o principal que você quer identificar, aquele ponto falho, aquilo que pode realmente levar nessa disputa de mercado a instituição a um declínio. Aí, Porter admite que pode ser difícil reconhecer as fontes de incerteza, e aí ele admite uma série de passos, que aí você vai fazer a elaboração de uma lista de variáveis. E aí o que seria, eu estou recapitulando aqui rapidamente, o que seria essa, por que é difícil? Você chega na empresa, e aí o cara, 20 anos, construiu aquela instituição, e aí ou ele está ali ele ajudou aquela filial se consolidar dentro daquela região, dentro do município, e aí surge a situação, fala assim, precisamos fazer um estudo aí da instituição, existe para identificar um ponto falho, já que a cidade está crescendo, e tem outras duas concorrentes que estão vindo para a região, e nós precisamos definir as nossas incertezas. E aí fala, não, mas olha aqui os resultados, está tudo certo, está tudo correndo. Não, nenhuma instituição é perfeita, precisamos fazer isso. E aí começa esse processo de elaboração de uma lista de variáveis desses pontos, o quê? E aí, quando você cria essa lista de variáveis, aí que você pode colocar lá assim, capacitação de colaborador, período de entrega do produto, depósito para armazenamento, enfim. E aí você, dentro dos pontos que você vai identificar naquele momento daquela instituição, você vai identificar aqui o grau de incerteza de cada variável. A distribuição, ela funciona bem? Nós temos um contrato bom com a entrega? O nosso distribuidor funciona? O nosso recrutamento interno, o recrutamento externo, ele está correto? O plano de carreira dos colaboradores, ele está funcionando? Não, tem uma incerteza ali, porque surgiu uma lei tal e a gente não se adequou, enfim. E aí você começa todo esse processo de identificação da incerteza. E aí aqui eu acabei a primeira aula. Agora eu fecho, vamos para... E aí nós continuamos... Aqui. Bom, acabamos de falar aqui, identificação das incertezas e classificá-las, tá? E aí nós vamos agora aqui, comportamento futuro das variáveis. Isso aqui eu acho que nós já começamos na aula passada. Ó, como que funciona isso? Inicia-se no processo de depuração, separando da lista de variáveis constantes e as pré-determinadas. Então você tem a lista de variáveis, aí você vai separar as constantes e pré-determinadas, pois essas não determinam cenários. Então, separou a constante das pré-determinadas. O que seria, ó? Aí Porter define aqui, ó. Porter define as variáveis constantes como aquelas formadas por aspectos da estrutura que tem pouca probabilidade de sofrer mudanças. E aí, o que seriam essas variáveis constantes, pessoal? O que a gente poderia fazer? Olhando assim para o mercado de trabalho, olhando para a empresa que vocês trabalham hoje, enfim. O que vocês observam aquilo que é consolidado, que é pouca mudança? Enfim, pode pensar tanta coisa. Por exemplo, quem trabalha com empresas que é do ramo do agronegócio sabe que
todo ano vai ter aquele mesmo ciclo, correto? Soja, milho. Soja, milho. Vai ter alguma mudança nessa... De repente, fala assim, ó, Maracaju vai plantar algodão. Tá vindo uma empresa que ela vem aqui para plantar... especificamente para quebrar esse ciclo, eles vão plantar algodão. É possível isso, Maracaju? Um exemplo que eu estou projetando aqui com vocês. Bem pouco provável. Difícil. Difícil, né? Clima, enfim. Quase impossível, né? Isso, mas o clima ainda não favorece, né? Tem que ser um clima menos úmido, correto? Para o algodão. Correto. E aí o que acontece? Essa variável é uma variável constante, porque, ó, no caso aqui de não mudar aquele ciclo soja, milho, é porque, ó, Porter define as variáveis constantes como aquelas formadas por aspectos da estrutura que tem pouca probabilidade de sofrer mudanças. E as pré-determinadas como áreas cuja estrutura sofrerá modificações, sendo essas em grande parte previsíveis. Então, beleza. Algodão, não. Mas aí você começa a pensar, tá, mas que produto que pode concorrer, que pode ter espaço? O que seria uma pré-determinada? Pensa, o algodão não deu certo. O que vocês acham que, não vamos plantar milho, vamos trocar um dos ciclos, soja ou milho? Qual vocês trocariam? Estão lá como gestor e precisam tomar essa decisão. Professor, eu acho que antes de mudar o ciclo, teria que se fazer uma pesquisa e alguma coisa meteorológica aí, pelo menos nos próximos 5 anos, porque para se trocar é que depende muito do clima, né? Chuva e tudo. Eu acho nós não podemos, por exemplo, plantar trigo. O trigo eu acho porque é muito quente, né? Arroz. O arroz até, o seco, né, até que vai, mas a maioria é produzido com arroz irrigado, né, dentro do brejo. Certo. Dá para plantar, professor. Feijão dá. Feijão. Então, ó, aí, beleza, ó. Então, nós eliminamos, ó, algodão. Vou até marcar aqui. Minha caneta falha. Algodão entrou onde? Na constante, certo? Nós eliminamos o algodão, nós eliminamos o trigo, nós eliminamos o arroz. O feijão ficou uma incógnita, né? Opa! Porque ela pode vir como uma concorrência para o ambiente, para toda a estrutura. E aí ela se encaixa aqui na pré-determinada. Como áreas cuja estrutura sofrerá modificações, sendo esta em grande parte previsíveis. Previsíveis porque você realmente identificou, baseado até como o Jim falou, todo um processo de estudo de clima, né, de solo, enfim, de mercado até para esse produto, né? Não é simplesmente ter as boas condições, mas tem que ter mercado. E aí são utilizadas apenas as variáveis incertas, ou seja, não solucionáveis. Qual que é não solucionável? No nosso caso aqui, ficou a grande dúvida do quê? Do feijão, né? Então, pegamos aqui, levamos para uma linha de entendimento. Mas quando se pega toda uma estrutura de uma instituição que você quer fazer esse cenário, você pode trabalhar com N possibilidades. No caso aqui, nós estamos trabalhando especificamente com a definição de uma cultura. Identificamos que poderia ser nessa concorrência sofrer porque pensa, você tem acordos, vamos tratar que, digamos que você está numa instituição que já tem acordos bilaterais consolidados com instituições, enfim, com outras nações por um prazo aí de 10, 15 anos. De repente, começa a se projetar uma mudança de cenário dentro da região, em que aquele que você tem como consolidado de produto, de fornecimento, que vai manter toda a sua estrutura funcionando, pode ser substituído por um outro produto de uma outra demanda que, naquele momento, a instituição está tendenciando a seguir esse novo caminho. Quer ver um exemplo que a gente pode comparar isso? Por exemplo, acho que tanto Iviema quanto a região,
antes de chegar às usinas de cana, não havia toda uma estrutura formada com a cultura específica? De repente não veio aquela proposta, não, grandes usinas, cana-de-açúcar, etanol, e aí não mudou o cenário. Então, assim, o caminho é o mesmo. Tem que ter todo esse... Durante muito tempo, tentaram, por exemplo, levar para o Pantanal a instalação das usinas. Por uma briga da questão ambiental, tornou-se lei que na região do Pantanal não se instala. Mas se não se tornasse lei, hoje o Pantanal ia estar totalmente, ou parte, onde é possível, com empresas já instaladas, né, na produção de cana para as usinas. Logicamente que lá tem a questão do gado, tem o minério de ferro que tem a sua potência, né? Mas, enfim, tudo isso segue. E aí, se vocês trabalharem nesse movimento sistêmico aqui de Porter, você pode estabelecer um ponto X ali, falar, ó, baseado num estudo científico, baseado na metodologia de Porter, e aí usando outras variáveis, chegamos ao ponto de que o grande problema vai estar neste momento aqui, ou nesta situação, ou neste investimento que está falho, enfim. Aí nós vamos aqui dar, vamos continuidade. E aí aqui, ó, determinadas como áreas cujos são utilizadas apenas variáveis incertas, já falei, né, que é aquela, ou seja, não solucionáveis, os quais determinam os cenários. Após a identificação das variáveis incertas, e aí se achou feijão, um exemplo que a gente estava trabalhando aqui, mas enfim, elas devem ser classificadas em dependentes e independentes. Vocês viram que eu pulei lá da reportagem? A gente poderia até voltar lá naquele trabalho que a gente estava fazendo. Deixa eu só trocar minha caneta aqui um minutinho. A gente estava fazendo com a multilaser. Estourou minha caneta aqui. Vamos lá. Agora sim mesmo. Mas vamos aqui, vamos trazer uma informação mais local, vamos assim, mais direcionada. Ó, voltando aqui, nós estamos falando aqui, ó, comportamento futuro das variáveis. E aí continuamos aqui, ó, comportamento futuro das variáveis. E aí chegamos aqui que precisamos, quando se identifica as variáveis incertas, devem ser classificadas em dependentes e independentes. As incertezas independentes são os elementos da estrutura da indústria cuja incerteza independe de outros elementos da estrutura. E aí, o que seria independe de outros elementos da estrutura? Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. As fontes de incerteza podem estar dentro da indústria ou fora dela. O que seria dentro da indústria? Esse dentro da indústria não é especificamente dentro da própria indústria, mas dentro de um sistema, esse comportamento dos concorrentes. Então, quando nós chegamos aqui numa análise, que poderia ser o feijão, como é que as indústrias, o que seria esse elemento independente? Por que eles estão migrando para Mato Grosso? Por que eles estão querendo romper todo esse ciclo criado de milho, soja? O que está... fazer realmente essa análise do comportamento dos seus concorrentes. E aí essa aí é uma análise dentro da indústria, né? Na indústria como um todo, ou fora dela. E aí, quando se fala fora dela, peguei um exemplo que eu coloquei aqui, que é o preço da energia. Então, por exemplo, na questão do feijão, quem falou que o arroz... Ô, Dinho, o que você comentou sobre o arroz? Não, eu falei assim que o arroz tem dois tipos de produção. Tem o arroz sequeiro, né, e o arroz irrigado. Uhum. Dentro de um brejo, né? Mas, assim, até onde eu conheço aqui, a maioria opta, né, pela produção dentro do brejo, que é o irrigado. Eles fazem o desvio de alguma nascente, de um pedaço de córrego, né? Acho que a região ali de Fátima do Sul, Vicente... Aquela região ali usa muito. Mas eu morei numa fazenda uma época e no fundo tinha, acho que dava mais de 200 hectares de brejo. E aí o patrão arrendava para um senhor lá que ele plantava arroz irrigado. E aí eles faziam, só que ia um topógrafo lá, fazia o nivelamento como é que se diz? Para levantar as curvas de nível, né, e tal, AIPAS. E aí depois os caras vão fazendo, abrindo, fechando. Bacana, hein? Mas
E aí já teve esse ciclo, teve o ciclo do café também na região, né? Teve, se a gente pegar, teve o ciclo da mandioca mesmo, das fecularias. Então, assim, quando se trata fora dela, quando eu peguei aqui o preço da energia, pode-se também tratar nessa mudança uma mudança tecnológica em que o produto se adapta a um novo ambiente. E aí o que acontece? A partir do momento que mudou-se geneticamente a estrutura do feijão, vamos falar assim, eu posso plantar agora em outros tipos de estruturas de solo. E aí, tendo aquela visão toda, isso eu estou já olhando na ótica do concorrente. Eu olhei toda a estrutura logística, vislumbrei uma possibilidade de acesso para outros mercados, e aí eu agora, como afetado, tenho que tratar essa incerteza independente olhando estruturalmente todos esses pontos. O que está fazendo isso ocorrer? Isso nós estamos tendenciando a ter alguém já visível, alguém que já mostrou, vamos dizer assim, mostrou a cara e disse assim, estou com a intenção de estabelecer um modelo de estrutura concorrente na sua região. Por que concorrente? Porque não sei se, pelo menos, boa parte das grandes cooperativas, elas vivem de arrendamento, certo? Da estrutura com os agricultores. Lógico que existe um contrato estabelecido, enfim, mas existem também cláusulas que podem causar o rompimento. E se surge isso eu estou levando dentro do que nós estamos falando sobre o feijão, mas pode ser qualquer outro ponto para essa análise, tá? E aí você identifica esses pontos de incerteza que podem, enfim, preço de energia, transporte, combustível, enfim, qualquer mão de obra, aí pega uma região que está próxima à universidade, aí eles não precisam estar trazendo mão de obra de fora, enfim, o custo de vida, o IDH da região é um IDH favorável, então tudo isso entra nessa análise das incertezas que elas são tratadas como incertezas independentes. Aí eu coloquei aqui, commodities com selo Brasil. O que eu fiz esse recorte aqui? Participação das mercadorias nacionais no comércio mundial. Podemos observar que, por exemplo, suco de laranja tem, não posso dizer um monopólio, né? Mas 72% é bem interessante, né? Você está vinculado ao seu produto, 72% do que você vende, ele vai para o mercado mundial, você abrir também. Uma coisa é você, vou tentar aqui não inferiorizar, mas criar você montou uma estrutura numa cidade, aí você começa a vender para outra, a sua possibilidade de expansão está vinculada a aqueles municípios ali e aí dentro daquela estratégia de expansão regional. Quando você tem um produto ali, 72% a nível mundial, o índice de você poder tá levando essa sua capacidade, lógico que existe um limite de produtividade, né? Existe uma margem para isso, mas é muito grande, incomparável se você tem um mercado internacional, no caso aqui de produto, que é um produto, vamos tratar assim, um produto renovável, que vive de ciclos, plantação, de produção, produtividade, né? Logicamente não adianta se aumentar a produtividade se as demais partes da estrutura não acompanharem. E aí são variáveis que devem ser analisadas. Então, quando você pensa em definir essas incertezas, e aí você tem, por exemplo, um ponto para ser observado, e aí você tem sua estrutura de indústria, aí você fala, tá, eu sou do ramo do agronegócio, e está saindo a rota bioceânica, o mercado mundial vai estar muito mais próximo, estou criando uma hipótese aqui, né? Ela não é a solução mágica, né? Não é. E aí eu vou analisar que produto que eu deveria investir. E aí, se fossem vocês, tô com essa situação,
qual desses produtos aqui vocês teriam como você já tem lá a soja e o milho, e aí vocês têm uma possibilidade de mudança de mercado. Qual dessas aqui vocês investiriam? Ou, no caso, não investir, mas vamos lá numa consultoria, qual vocês indicariam? Podem olhar o ambiente interno, toda aquela... Não só o resultado aqui de índice. Suco de laranja para nossa região. Tem espaço para iniciar todo esse processo? Teria? Para competir com o estado de São Paulo, que já é consolidado. Soja, nós já estamos no caminho da soja, correto? Açúcar. Já existem instituições consolidadas que têm a produção do etanol e do açúcar? Carne do frango. O café, nosso cenário... Nós temos um incentivo para a produção do café. Milho já, carne também, enfim, tanto a bovina quanto a suína. Eu acabei triando um pouquinho com vocês aqui, né? O que vocês... Vamos lá. Eu acho que o açúcar, né? Dá para Açúcar? dar uma... Sim. Produzida cana-de-açúcar, né? Aproveitar essas estruturas já que já estão... Isso, aham. Boa, Marlon. Ampliar elas também, né? Não só ampliar, né? Como fazer uma cadeia produtiva com... Trazer uma tecnologia que aumente a produtividade, né? Perfeito. E aí buscar mecanismo, né? Que aumente a produtividade, que reduzam... Aí no caso que os dois exemplos que eu coloquei aqui, a questão do preço da energia, que vai estar afetando a questão realmente da viabilidade do investimento, e essa análise do comportamento dos concorrentes, se vai ter... Porque existe, aí nós temos que tratar a questão de os lobbies, né? Você vai, por exemplo, vamos pegar um exemplo real, você vai montar, vai criar todo um estímulo, você vai chegar lá vamos lá, vamos pegar, como que é o nome do dono da o Jorge Paulema, que é o cara é multibilionário, eu esqueci, não é a Ambev, tá? A Ambev é uma delas, né? Tem um nome conglomerado dele ali, não sei se é Ambev, alguém sabe? Enfim, e aí ele tá lá com seus bilhões, ele quer criar um novo portfólio de produtos que nós vimos ali na Multilaser, por exemplo, que o cara vai trabalhar o quê? Não vai trabalhar com pet shop? Tem alguma coisa a ver com Multilaser? Diretamente não, né? Mas ele tá ali com um novo nicho. E aí, o que acontece? Ó, quando pega aqui esse exemplo de comportamentos concorrentes, tem que ter todo esse desenvolvimento da questão de qual que é o cenário político, qual que é o cenário daqueles que estão consolidados. Né? Veja só, olha a complexidade olha a quantidade de vertentes que vão se expandindo a partir de uma estrutura de questionamento. Né? Nós estamos aqui falando do ponto 4, comportamento futuro. Num ponto que nós estamos, assim, criando uma hipótese aqui baseada no nosso diálogo em sala. Então, você vê que o quão é importante desenvolver corretamente esse processo e podemos já começar a estabelecer o quanto ele realmente pode funcionar. Por que pode? Eu não trouxe hoje aqui Tem alguém para entrar, parece? Deixa eu ver aqui. Não. Mas existem as críticas. Sempre haverá as críticas, né? E as críticas são extremamente importantes. A crítica, ela funciona em observar aquilo que nós, naquela vontade de expandir e crescer e abraçar a ideia da nossa instituição, muitas vezes nós não conseguimos observar. Então, as incertezas dependentes são os elementos... Aí, vamos lá. Isso aqui nós falamos das independentes. E as dependentes são os elementos da estrutura que serão em grande parte ou inteiramente determinados pelas incertezas independentes. Então, queira ou não, nós acabamos aqui de falar. Você definiu um ponto, você viu que o açúcar, como o Marlon disse, ele é um caminho, já que tem uma estrutura, tem uma relação de mercado consolidado,
E aí, a dependente são todas aquelas que surgem daquilo que veio da independente, tá? E aí envolve o quê? As que são função de outros elementos da indústria. Quando eu falei aqui, por exemplo, do lobby, é uma incerteza dependente, porque dá vinculado a partir do momento que nós identificamos a questão do preço da energia. E aí, vamos conseguir subsídio com a Energisa? O preço da energia é independente. Aí, quando você extrai algo daquela independente, ela é a dependente, tá? Então, o preço da energia é independente. Aí você fala, vou ter que negociar com a Energisa. Dependente, tá? Comportamentos concorrentes. Vou estabelecer num tal local minha empresa. Mas será que ela tem uma correlação ali apenas mercadológica? Essa incerteza é uma certeza dependente que você extraiu da independente, tá? Apenas as independentes constituem uma base adequada para a construção do cenário. Então, o que é bacana? Preço da energia, que é o foco, não é falar com a Energisa. Ah, não, vou lá negociar com a Energisa, porque aí vai dar tudo certo, vamos conseguir subsídio, mas e o preço? O preço que começou ali. Então, assim, o que é interessante é trabalhar com os pontos das incertezas independentes. O que vem depois, que vem de pós, né, que vai ser começa a lapidar aquela incerteza, que aí ela é a dependente, ela não é a base para se construir. Ah, não, eu vou construir um cenário, vou lá oferecer para o mercado, falar, temos uma questão resolvida com a Energisa, em que nós conseguimos um subsídio. Aí o investidor fala, tá, mas qual que é o problema? Você vê, o problema não é essa variável dependente, o problema é o quê? É o preço da energia. Então, ela que tem que ser levado em consideração. Beleza, pessoal? Todo mundo aí certinho? Alguma dúvida? É que eu não estou vendo vocês, né? Tela cheia aqui. Tá tudo tranquilo. Tá. E aí aqui, só mais um exemplo, para a gente ilustrar, dentro aqui, da variável 4, comportamento, e eu peguei aqui, isso aqui são recortes eu peguei da Isto É Dinheiro e a Isto É Dinheiro Rural. Né? E aí tem várias projeções, e eu achei bem bacana a questão aqui, que aí serve, essa variável aqui, quando traz essa informação, redução da produção de combustível feito da cana e abundância do grão brasileiro alavancam a produção. E aí tem uma projeção aqui, 1 bilhão de litros, né? 19, 20, 1,7 bilhão, 20, 21 aumentou. Essa variável, ela é dependente ou independente? O que vocês podem me... Eu estou trazendo a informação aqui da produção. Ela aumentou. E aí ela vai o quê? Redução da produção do combustível feito da cana e a abundância do grão alavancam a produção em bilhões de litros. Então, o que acontece? A projeção para eles, 2028, 8 bilhões de litros. Tá? Então, quando você tem essa projeção, né, feita pela ANP e a UNEP, depois eu pego certinho qual que é essa UNERP, eu acho. Né? Mas aqui é a Agência Nacional de Petróleo. Então, você tem, como combustível, você tem essa projeção de crescimento de produção. E aí você tem a informação da redução da produção de combustível feito da cana. E aí você tem um aumento da produção do quê? Do milho. O que você pode pensar com essas duas informações? Uma tendência de você investir? Não é uma coisa que parece meio óbvia, de momento, assim, se vai reduzir cana, vai aumentar a produção de milho. Por que eu não vou produzir, né, o etanol a partir do milho? Tem N exemplos. Mas uma coisa é projeção, você ter essa informação que ela não é real é até 2021, né? Para você fazer todo um processo. E aí você tem que identificar todas as variáveis para chegar nessa tomada de decisão e falar, podemos investir. Por que podemos investir no etanol do milho? E aí começa a se estabelecer os pontos que, utilizando esse método de porta, a gente pode iniciar todo esse processo de definição realmente, principalmente uma mudança, né? Porque a primeira coisa que acontece para um grande investidor é a insegurança
desse processo? Qual garantia que eu tenho de que isso vai funcionar? Para quem que eu vou vender? Quem é o comprador? Eu vou mudar, já tem algo estabelecido, por mais que esteja num momento aqui de redução, mas aí vem um ponto que, por exemplo, o Marlon comentou. Se a gente vai investir, e olha que interessante, e aí vocês não tinham observado os slides, né? Chegou num ponto que se definiu o açúcar, correto? E aí eu trago uma informação para vocês aqui de que está reduzindo a produção do combustível feito pela cana. Podemos relacionar com açúcar, mas temos essa abundância, projeção de abundância de produção do etanol do milho. E aí? Mantemos essa ideia de investir no açúcar? Ou vamos trabalhar com essa ideia de que não, vamos continuar no milho aqui, porque a gente, já que tem essa projeção de dobrar, mais que dobrar, do uso do milho para a produção de etanol, para que a gente vai mudar esse mercado? E aí? E aí, nesse momento aí que de posse desse método, vocês podem... É isso que eu falo, ela é uma parte da ferramenta estabelecer uma resposta. Chegamos aqui, o quinto ponto. Análise de cenário e consistência. O que seria? Depois de arroladas as posições a respeito do futuro, então já analisamos aqui. Chegamos a um ponto que pode ser o açúcar, né? Cabe uma análise quanto à consistência desses possíveis cenários, eliminando os que sejam considerados inconsistentes. E aí vocês vão chegar no momento ali, porque nós começamos, não foi com açúcar. O que nós começamos lá? Passei demais. A projetar. Não era o açúcar. Qual que era o primeiro produto? Era o feijão, né? Correto? Feijão do Ricardo, né, Ricardo? Feijão. E aí, tô com dois produtos agora aqui. Tô com dois cenários, feijão e açúcar. E aí eu vou trabalhar, e aí, depois de arroladas as suposições a respeito do futuro, cabe uma análise quanto à consistência desses possíveis cenários. Logicamente, eliminar o inconsistente. Porter propõe que sejam analisados minuciosamente os diversos cenários quanto à determinação da estrutura futura pelo cenário. E aí devemos aqui, deixa eu só mudar a fala novamente, Porter propõe que sejam analisados minuciosamente os diversos cenários. Quanto? Aí tinha que ser 2 pontos aqui, perdão, não coloquei. A determinação da estrutura futura. E aí o que acontece? Pegamos lá, milho e açúcar. Vamos determinar como vai ser essa estrutura. Enfim, aí vai ser determinado. Ao desenvolvimento das implicações, deixa eu só retornar aqui, a determinação da estrutura futura pelo cenário. Estabeleceu. Ao desenvolvimento das implicações do cenário para a atratividade industrial. Temos lá o açúcar e o feijão. E esses produtos, dentro dessa projeção de cenário, quais seriam as implicações para industrialmente? É atrativo? O açúcar ele está relacionado a algo que realmente vai estabelecer esse desenvolvimento endógeno da região, que vai trazer outras linhas de produção, enfim, de indústrias, de serviços, ou vai ser o feijão que vai fazer isso? Qual que é o mais para a atratividade industrial? Para o cenário da região, né? E aí o terceiro ponto é a identificação das implicações do cenário para as fontes de vantagem competitiva, procurando assim reduzir o número de incerteza. E aí você vai para as implicações. Feijão, tem um problema de controle de praga, enfim, o açúcar, temos uma questão de análise, questão de ambiental, que temos um determinado problema, enfim, eu estou projetando 1 ou 2 pontos, mas é isso que você começa a definir isso daí e pôr na balança qual que está realmente mais consistente para que seja implantado. E aí, peguei um exemplo aqui, mas o que acontece? Quando eu projetei, a gente tinha uma ideia de discutir com hipóteses em sala, estabelecido com vocês, mas essa informação aqui,
E eu até peço perdão, porque no meu recorte está faltando o nome da empresa, e eu vou pegar para vocês e no início da próxima aula eu já passo o nome para vocês. Não vou abrir agora aqui. E aí ela tem a revista fez essa aqui, ó, a BS Bios, a receita da BS Bios. O que acontece? Ela estabeleceu ela tem toda uma estrutura no país, mas o principal, o grande investimento dela, vou até ampliar aqui, não sei se vocês conseguem ver, ó, 800 milhões investidos no projeto Ômega Green, na onde? No Paraguai. Não estou falando não é assim, mas vendo uma ótica de concorrência para a produção de 1 bilhão de litros de biocombustível avançado. Já que planta no país, que aí tem aqui, ó, 400 caminhões por dia transportam soja para Passo Fundo, 400. 1,9 milhão de toneladas de soja processada, 936 milhões de litros de biodiesel produzidos em 2020. O país é o terceiro, tem os outros concorrentes. E aí, o que nós fizemos, o que falhou na nossa estratégia, que nós perdemos essa infraestrutura, poderia estar estabelecida no país, já que todo outro processo está estabelecido, e o investidor, e ele, como eu falo, ele vai ver resultado. Ele foi para onde? Onde deu melhor condição para ele, estabeleceu essa indústria, enfim. E aí, quando a gente fala dessas análises de variáveis, entra todo esse modelo de cenário. Então, quando se fez todo esse processo de identificação dos cenários, que nós estamos aqui no ponto 6 aqui da concorrência, e em algum momento, em algum dos pontos, que envolve histórico, incerteza, classificação, comportamento, análise, consistência, e aí nós estamos aqui no ponto da concorrência, e aí tem os outros pontos, né, elaboração das histórias e cenários e elaboração das estratégias, o Paraguai se tornou superior. E aí, essa região, com certeza, eu posso até, ou vocês podem, enfim, é que eu tenho pela TIM aqui a TIM Banca Virtual, eu consigo ter várias revistas, eu vou trazer o recorte. Eu acho bem interessante. Lógico que a gente trabalha muito com a ideia de pesquisa científica, com artigo. O que é interessante do artigo? O artigo é a informação comprovada. É uma informação já que realmente passou pelo crivo de uma estrutura onde que aquela informação ela é uma informação científica. Mas a informação do cotidiano, nós temos que buscar nesses periódicos, tá? Semanais, quinzenais, mensais, tá? Que vão tratar realmente do que está acontecendo nas indústrias no cenário atual. E aí, não dá um aperto ver isso daí, toda essa estrutura, todo esse processo, e uma grande fatia dela está fora do nosso país? Não concorda comigo? Também teve muitas variáveis aí que o Paraguai se tornou mais viável que o Brasil, né? Impostos, às vezes, mão de obra, né? O incentivo que o Paraguai deu e o Brasil não deu, né? Tem várias coisas que influenciam nessa ida para o Paraguai e não pelo Brasil, né? Perfeito. E insegurança jurídica, porque muitas vezes pensam, o Paraguai é um país que não tem o mesmo desenvolvimento do Brasil, então eu não tenho uma segurança jurídica, e acabou ocorrendo o contrário, porque esses contratos não podem acontecer como aconteceu com o Evo Morales na Bolívia, quando montou a estrutura do gás, ele foi lá e falou, não, esse gás aqui, vocês montaram tudo, mas esse gás é nacional e é nosso. Né? E aí é um ponto também que é bem, bem interessante. Deu essa segurança jurídica que é chefe, né? Um carro-chefe nesse ponto também. Tá? Mas realmente, impostos, mão de obra. E aí nós temos que pesar tudo isso, porque são a concorrência. E aí, se gradativamente, e aí vamos fazer uma análise de cenário. Né? Temos que defender a questão do desenvolvimento como América, né? Mas nós temos que estar preparados para que esta nova... Ricardo, falando nisso, eu devo uma informação. Você viu que saiu o marco regulatório da ferrovia, lembra? Você tinha falado? E eu
não tinha... Eu até falei assim, eu acho que no modal de transporte, eu acho que o rodoviário, né, ele ainda tem a sua consideração, mas realmente nesse momento, né, a nação, nessa estrutura de plano de governo atual, eles realmente vão investir, né? Investindo forte. Fortíssimo, e esperamos que numa transição, e esse que é o grande problema, porque investir em modais de transporte é a longo prazo. E espero que numa transição não ocorra, se estagne esse processo. Tá? Que realmente ele é tão quanto importante quanto todos os modais têm a sua... Pode falar, cara. Tomara que não tenha transição, né? E vai tudo bem. É que nós somos dependentes. Por que eu falo que nós somos dependentes? Porque não há um plano estabelecido, falar assim, ó, passei o bastão, mas aquilo que eu estou fazendo, que já você continua. Não existe. Pois é. Tudo que está num modelo pode ser modificado pelo outro. Pois é. Verdade. Ó, mais uns minutinhos só, pessoal. Começamos 7h05, já encerramos para poder começar a próxima. Segunda-feira, na verdade, assim, ó, segunda-feira, para as duas disciplinas, realmente ela é mais intensa. Nós agora, para o segundo semestre, e aí nós fizemos toda aquela cama, vamos dizer, estrutural das informações. Nós vamos trabalhar agora com essas relações mais próximas com a realidade. Então, segunda, ela pode passar alguns minutinhos, mas é coisa pouca, senão vou, né, pesar, vamos dizer, né? Concorrência, ó, identificarmos cenários internos, incorpora esse movimento da concorrência, é que eu quero terminar hoje, para a gente começar as forças, ó. Tem mais... eu acho que não... Vamos deixar a concorrência, então, vamos continuar na próxima aula, pessoal? O que vocês me dizem? Pode ser? Para aqui. Tá? Porque eu acho que vai levar mais uns 20 minutos para a gente trabalhar certinho, sem deixar nenhuma lacuna, tá? É melhor de trabalhar com o tempo, né? Bem mais explicado também, né? Isso, que aí muitas vezes e é importante a participação. Não adianta a gente querer terminar um processo e partir para um próximo e o processo anterior ficar com lacuna. Próxima aula. É que eu já tinha projetado, mas enfim, nós temos que estar aberto à adequação para as mudanças. Nós teríamos eu quero terminar esses tópicos porque nós vamos... O que acontece? Nós vamos explorar, e eu falo assim, eu falei isso já para ele, nós vamos explorar o nosso palestrante, tá? O Ariel, você está indo aí, Ariel? Deixa eu confirmar aqui, deixa eu parar a apresentação, porque eu quero terminar com vocês essa informação sobre o método de Porter para o palestrante da Adecoagro, tá? Pergunto do Ariel, porque aí o Ariel queria enviar o currículo, então vai ocorrer ainda. Então, vou combinar com o palestrante para o dia 27. Eu tentar organizar para a próxima semana, mas vamos organizar, e aí se eu precisar novamente estender, não tem problema, que não vai. Porque, como nós vamos estar munidos da informação, nós vamos poder, quando ele tratar os pontos que envolvem a Adecoagro, nós vamos ter as condições de dialogar, enfim. Vamos lá, eu estou na chamada aqui, pessoal. Então, vamos lá. A Aline Renovato tá aí? Não, né? Não vi. Aline Pompeu. Ana Carolina tá aí, Ana? Tô pronto. Eu só baixei, tá? Eu não preenchi, não. Antes que você fique falando que me ama aí. Não, mas só isso nunca precisava. Preencher eu faço depois. Fica tranquilo, tá bom? Que daí eu tenho que colocar os dados da... Ué, meu microfone tá aberto aqui.
É aberto e gravado. Aberto e gravado. Desculpa. Nem adianta pedir que eu não vou editar. André, não tá? Ariel, presente, Ariel? Caroline, Cláudia, tá aí, né, Cláudia? Presente, tô. Para Daniel, não vi. Juliana, não vi, tá aí, Juliana? Ingrid, não vi. Ivanilza, tá aí? Jeane. Presente. Tá. O Jones Luiz, tá aí? Eu tô aqui. Opa. O Jones Rojas? Não, né? Vamos lá. José Emerson tá aí? Já vi que o José chegou depois. Tá aí, né, Zé? Presente, professor. Tem Opa. gente respondendo no chat lá, tá, professor? Opa, desculpa. Aqui eu tô na tela aqui do... Depois eu verifico lá e... Mariângela também tá presente? Presente. Opa, Marlon. Presente. Vamos ver. Mariana, não vi a Mariana. Matheus também, não sei se está. E Patrícia. Paulo. Paulo chegou também? Não vi. Acho que o Paulo chegou, né? Ricardo tá aí. Rubens. Sueli, eu vi que também chegou em sala. Deixa eu ver aqui quem que respondeu no. Aline. Aline, só a Aline, né? Vamos ver quem mais. Beleza. Vou encerrar a gravação. Pessoal, até a próxima aula. Pessoal, vou pedir para vocês.